às vezes é necessário estabelecermos algo para que de fato funcione. Entende? Então hoje, apesar de que eu tenho uma liberdade de interromper a questão do ensino na construção para falar algo de uma maneira mais urgente para nós no momento. E eu queria fazer todos nós meditarmos sobre o nosso estilo de vida, tá? E esse estilo de vida fala da nossa vocação, tá bom? Eu queria que vocês pudessem abrir comigo em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Queria tocar algumas coisas. É necessário algo. Eu vou falar para você, vou contar aqui o que aconteceu mais ou menos, resumidamente. Quinta-feira passada, eu e minha esposa, estávamos nos dirigindo para casa, e essa mudança de rota que fizemos, minha esposa é muito calada, né? Você sabe disso, né? Assim, ela é muito calada no sentido assim, quando ela quer, né? E mudamos de rota. Eu disse, amor, vamos fazer o seguinte, eu estou com muita fome, vamos parar para comprar aqui uma barra de cereais, porque para saciar um pouquinho minha fome, e vamos passear. Em meio a esse tempo que estivemos juntos, eu passei quase 2 horas ouvindo minha esposa. Eu simplesmente me calei para ouvir minha esposa. E é como se eu visse Deus falando comigo diretamente. Sabe o que eu estou falando? Aquele negócio tão doce, que diz assim, continua. Eu quero continuar ouvindo. E a minha esposa, de maneira muito inspirada, eu quero fazer o elogio dela diante de todos. Aqui ele está nos assistindo. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque Deus tem capacitado ela. E eu acho que aqueles que conhecem mais um pouco minha esposa sabem por que eu estou falando. Deus tem concedido a minha esposa sabedoria. E, enfim. Então, eu comecei a lembrar de algo, o que o Senhor falou comigo. Eu quero trazer lembrança a vocês sobre algumas coisas em relação aqui também conosco, aqui como comunidade local. E eu comecei a lembrar algo que o Senhor começou a fazer precisamente há 2 meses para cá. É melhor pegar o João Miguel, levar lá para trás, uma coisa assim, viu? Algo precisamente há 2 meses atrás, que o Senhor me pegou numa reunião de líderes, pastores, e aquela reunião, sabe, que parece que o olhar de Deus está tão fixo para você que você treme todo. O espirro do irmão do outro lado ali está falando contigo. Sabe como é que é, né? Quando você está aberto para ouvir Deus, sabe como é que é, né? Enfim. E eu me lembro que Deus começou a falar algo sobre o ministério, e eu fiz uma pergunta-chave ao Senhor. Pai, por onde eu começo? E o Senhor falou para mim sobre algumas coisas que deveríamos colocarmos, organizarmos, enfim.
E quando minha esposa falava comigo, eu comecei a lembrar do que o Senhor falou comigo. Porque eu vinha orando de lá para cá, dizendo: Senhor, mostra-me como. Eu orava porque houvesse um posicionamento. O Senhor, eu já tenho orado para que Deus nos dê homens, pessoas chaves, mas eu acredito, irmão, que aqui no nosso meio existem pessoas que eu não vou dizer, eu não quero ser ousado dizer, é tudo que precisamos para que possamos avançar. Mas eu digo que 90%, que eu acredito que o Senhor trará mais pessoas. Mas eu falo, aquilo que precisamos no momento para avançarmos já está aqui. Vocês. E por incrível que pareça, as pessoas do nosso meio aqui, que sejam as pessoas que tenham a mais tímida, ou pessoas que nunca nunca talvez se envolveram ou se comprometeram no serviço, essas pessoas são pessoas que talvez que mais nos surpreenderiam naquilo que se trata de um serviço de um impacto em uma comunidade local, numa cidade e assim por diante. Então, meio a isso, eu e minha esposa temos nos posicionado, e eu quero falar algo dentro do texto. Primeiramente, entendam algo. Irmãos, eu e minha esposa temos um papel, uma alegria de vê-los exercendo a vocação de vocês em potencial. Eu e minha esposa temos esse desejo de vê-los crescer em Cristo, de vê-los frutificando. Porque o nosso posicionamento, ainda que nós não somos muito de falar, mas o nosso posicionamento, com respeito até àqueles que têm uma idade maior do que a gente, são pessoas que têm uma idade a mais do que a gente, mas com todo respeito, nós se posicionamos não somente como pastores que pretendem pastorear um rebanho, mas sim como pais, para que libere destino. E para que tudo isso aconteça, o Senhor tem me feito, alguns meses para cá, meditar sobre algo, sobre a questão de como as coisas funcionam em meio à igreja. E nós entendemos que por muitos anos que a igreja é sim um organismo vivo, porém não é somente um organismo vivo. A igreja, ela necessita de organização. Como está escrito em 1 Coríntios 3, vós sois a lavoura de Deus, o edifício. Está escrito em 1 Coríntios 3, ele fala de lavoura, ele fala de edifício, fala de uma vida e fala também de organização, porque nenhum edifício pode crescer, ser levantado, se não tiver medidas, organização para que seja construído. Se não seja alinhado, você imagina uma coluna desalinhada, não é verdade? Então é necessário olharmos para esse lado, mas eu quero resumidamente ler com vocês Lucas 10. Lucas 10, você vai sair no versículo 1. A missão que o Senhor Jesus dá aos 70. Amém? A missão que Ele dá aos 70. Será que isso tem a ver com a gente? Amém? Vamos lá. Depois disso, o Senhor designou. Você sabe o que significa a palavra designar? Ela significa proclamar alguém como eleito para um cargo público, anunciar uma escolha de um rei. Você imagine quando o Senhor nos designou, Ele nos designou não para sermos qualquer coisa, mas não somente para ir, mas ir
porque nós entendemos porque nós estamos indo. Primeiro, saber acerca da nossa vocação, quem nós somos, a nossa identidade. E ele diz: os enviou de 2 em 2, para que precedessem cada cidade, o lugar onde ele estava para ir. O Senhor sempre enviava os discípulos à frente. E ele diz assim: a seara é grande. No versículo ainda 2, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. O Senhor anunciou, nos avisou que fazer a sua vontade é colocarmos em risco. Tem gente que não sai da zona do conforto. O risco de levar um não, o risco de ser rejeitado, o risco de a porta ser fechada para você, o risco de você ser mal compreendido. Por que nós temos medo do risco? Porque nós estamos mais preocupados com a nossa reputação do que o nome do Senhor seja conhecido. A palavra, o Senhor, ao comissionar os discípulos, você entende? O Senhor nos envia os discípulos como se vocês estão me representando, como que vocês são embaixadores. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos a pessoa ao ponto que o Senhor nos confia o valor de saber que se nós formos chegar numa casa e somos aceitos, a paz repousará nessa casa. Se nós não somos aceitos, então a paz não ficará nessa casa. Sabe que se o contexto, para que resumamos aqui, fala o seguinte, meus irmãos: quem nos rejeita está rejeitando Jesus. Parece que na nossa cabeça, nossa mente, a gente se rebaixa um pouco, se diminui tanto. Parece que nem somos gente. Sabe, irmãos? Mas o Senhor Ele nos enviou para fazermos as mesmas obras, representando Ele como se fosse. Por isso que o Senhor diz na sua palavra: sede imitadores de Deus. Amém, pessoal? E nós parece que é uma coisa tão longe na nossa mente. Você pode imitar Deus. Na verdade, você tem que imitar Deus. Nós somos tão longe daquilo que pensamos, nossa mentalidade, como falo, tenho repetido, pensamos de uma mudança, que até achamos que para ter uma mente de Cristo, é necessário uma evolução espiritual tão grande, que parece que os nossos pensamentos são tão carnais e tão longe de Deus. E se você é uma pessoa que nasceu de novo, eu tenho certeza que você tem os pensamentos de Deus. O que Deus está pensando? Se estamos na presença de Deus, se estamos nos enriquecendo na palavra de Deus, esse é o pensamento de Deus. Então, o que é muito interessante, e o Senhor fala o seguinte: o que nós devemos fazer então? Ao ir, Ele falou de anunciar, anunciar o Evangelho. Ele diz: curai os enfermos que nela houver, anunciar-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. Está próximo o reino de Deus. Queridos, você percebe que parece que para a gente mesmo às vezes está tão longe, mas o Senhor disse: anunciai para essas pessoas que o reino está próximo.
quando elas verem a manifestação desse governo através de nossas vidas. Você imagina, irmão, como eu disse, acreditamos tanto nas mentiras, mais do que nas verdades da palavra de Deus. Só que tem o seguinte, é o que acontece, por exemplo, com a liderança. Então, assim a igreja local, o Senhor designou pastores. Assim na família, o Senhor designou pais. Porque imagine onde não se respeita a figura de autoridade, há desorganização, correto? Então o Senhor colocou pessoas em autoridade para que houvesse o quê? Ordem. Então preste bem atenção. O Senhor enviou, mas o Senhor enviou não somente vai lá e faça, mas existe uma outra coisa. É algo que vamos ver no versículo 17 ainda no capítulo 10. Então regressaram os 70, possuídos de alegria. Diga assim, possuídos de alegria. Irmão, você já experimentou essa alegria de ir? Deixa eu falar para você, irmão. Eu nasci num contexto de ao entregar a minha vida para o Senhor, minha mãe está de prova aqui. Se eu passasse uma semana sem evangelizar uma pessoa, eu me sentia em falta com Deus. Eu acho que talvez para muitas pessoas isso é o contrário. Mas eu sempre procurava, todas as semanas, a oportunidade que eu tinha de fazer isso. Anunciar o Evangelho do Senhor. Orar por pessoas. E agora presta atenção ao que acontece no versículo 17. Então regressam 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele disse, eu via Satanás caindo. Ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder, diga comigo bem forte, sobre todo o poder do inimigo. Então, pastor, quer dizer que nem existe algum poder que foge assim da autoridade, que foge da autoridade de Deus, está acima? Não existe nenhum poder do inimigo. Pelo contrário, o Senhor nos deu essa autoridade. E nada, ele diz, absolutamente, nos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O Senhor disse assim, eu vi como Satanás caindo do céu como um relâmpago quando vocês estavam indo. Você imagine, cara, a presença dos discípulos ao caminhar, os sinais seguindo, foi deslocado, podemos dizer assim, principados, foi deslocado, talvez maldição sobre lugares. Então, agora, só escute algo. Eles regressam e prestam contas com Jesus. O que eu quero dizer para vocês é que é necessário acontecer isso. Todas as pessoas que congregam precisam sempre estar prestando contas da sua vida. Eu falei algo no grupo hoje, disse, verdadeiramente quem congrega é pessoas que são pastoreadas e discipuladas. Verdadeiramente. Porque quando você permite ser da maneira
como está escrito. Nós somos ensinados através de pessoas que têm uma vida e que são pessoas experimentadas, que passam para nós o ensino. E por isso que muitas vezes percebemos pessoas que estão na congregação, estão congregando em igrejas, e está a tempo, estão vendo muitas vezes coisas fora do lugar na sua própria vida e na família. Mas por quê? Porque só decidiram fazer uma coisa: frequentar. Frequentar não é tudo, irmão. Tem que verdadeiramente congregar. E aí eles voltam e prestam contas. E uma das coisas que a minha esposa falava comigo: amor, é necessário prestar conta. E é verdade. Eu disse para minha esposa: por muito tempo nós vemos cuidando do coração dos irmãos, e através da nossa vida demonstramos uma coisa: nós estamos interessados no seu coração, estamos interessados na sua vida. E nunca eu não me lembro disso. Nossa intenção foi que você produza. Mas eu quero dizer para você uma coisa, para que você não me interprete mal. A Bíblia diz: tem a ver sim, nós cuidamos do coração, cuidamos da vida, e isso fazemos se vocês permitem. Agora tem uma coisa: nós não podemos sair do extremo e para o outro. Precisamos de um equilíbrio. A palavra de Deus fala que nós devemos dar frutos, e é necessário que não permitimos que muitos passem sua vida ociosos, aonde não produzem nada ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então ele regressa. Então o regresso faz com que haja uma prestação de conta. O que aconteceu? O que está acontecendo? Querido, se você quer crescer, e veja só, irmão, veja como só parece que estava tudo certo, né? Na verdade, Diego. Mas o Senhor os avisou: olha, que a alegria de vocês esteja no lugar certo. Mesmo assim, nunca ache, irmão, que você faça alguma coisa, vai fazer algo independente do seu pastor. Aliás, ninguém pode fazer e vai chegar a um lugar sozinho. Você precisa ter a humildade. Tanto que versículo 21, ele está falando: naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi assim do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é um Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Voltando para os seus discípulos, disse particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês veem. Pois vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver, e que vedes não viram, e ouvi o que ouvides e não ouviram. Agora escute só, irmãos. O que nós estamos agora olhando é que o Senhor está falando sobre a revelação. Revelastes aos pequeninos. Amém? Revelastes aos pequeninos. O Senhor está falando sobre o tipo de coração de pessoas. E pequeninos aqui, de fato, ele fala sobre como se fosse pessoas, né, népios, ou seja, é como se fosse o menor, uma criança, um coração. Eu acredito que o Senhor está falando sobre um coração de criança. E você percebe que criança, cara, ela sempre está disposta a aprender. É como diz, o coração de uma criança é uma massa, é como um cimento, uma massa mole. Onde está aberto para aprender. Nós temos que sempre estar abertos para aprender, cara.
ninguém consegue crescer. Aliás, o Senhor convida a nos ensinar a partir de um coração manso e humilde. Se nós não temos, nós não aprendemos. Nós não seremos discípulos. Precisa de mansidão, precisa de humildade. E o que me chama a atenção também é que ele fala que foi revelado a estes. Preste bem atenção. Diz em 1 Coríntios que uma passagem que o apóstolo Paulo cita de Isaías 45, se eu não me engano, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu o coração do homem que Deus preparou para nós. Mas ele continua. Ele nos revelou pelo seu Espírito aquilo que é nos dado gratuitamente. Sabe de uma coisa, irmão? De fato, é mistérios para os perdidos, mas para aqueles que são filhos, não há mais mistério. Eu não estou falando, claro, nós devemos prosseguir e conhecer a Deus. É uma questão de progressão, de revelação, de glória em glória, nós vamos conhecendo. Mas a nossa mente, nós conhecemos porque o seu Espírito está em nós. Então o que nós estamos falando aqui, irmãos, é que vocês, como filhos de Deus, como alguém que congrega, vocês devem ser responsáveis, se sentirem por meio do Espírito Santo. A entender que todos vocês foram comissionados. E nós precisamos desmistificar muitas coisas. Aí você fica assim, pastor, beleza, estou entendendo até agora. Mas, você sabe como é que é, pastor? Se eu tivesse mais tempo. Se eu tivesse mais energia. Mas Deus sabe. Querido, isso parece algo assim que me lembra em um texto na Bíblia, que está diante dos nossos olhos agora. Você está em Lucas 10, versículo 24, versículo 25. Eis que um certo homem, intérprete da lei, levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Eu disse para minha esposa, um segredinho para aqueles que querem discipular, pastorear. Tem gente, irmão, que joga peteca para os pastores. E eu costumo dizer, para quem não entende o que é pastorear, eu rebato a peteca para as mãos da pessoa. O que você diz? Porque já sabe o que responder, irmão. Aí só querem um motivo de dizer que o pastor falou, que o irmão falou. Eu rebato a peteca, porque já sabe. Eu sei porque sabe, porque está aqui há muito tempo. E a mesma coisa, Jesus usava esse meio. Eis que o homem, intérprete da lei, levantou-se com o intuito de pôr a Jesus à prova e disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Rebolou a peteca para o cara. Entende, irmão, como é que é a coisa? Não dê resposta para todo mundo, irmão, porque ela já tem resposta. Tem gente que só quer um pezinho para a desobediência. Segredo: não dê resposta para todo mundo, porque ela já tem. Repassa a pergunta para ela. Pegou aí? Pegou? Sabedoria, irmãos. E então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. O Senhor deixou ele falar, irmão.
todas as tuas forças, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Respondeu, então faz isso, cara, e viverá. Você já sabe o que fazer, né? Entenda, irmãos, pastorear, a arte de pastorear tem a ver com jogar a peteca de volta. Então, Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverá. Ele, porém, querendo o quê? Querendo o quê? Justificar-se. Perguntou Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Veio cair nas mãos dos salteadores. Agora o Senhor está falando de quem ele é. Vocês estão me entendendo, irmão? Agora o Senhor está falando de quem ele é. Isso aqui é você, cara. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, veio cair em mãos dos salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Não estou dizendo que esse intérprete da lei é esse homem semi-morto, tá bom? Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Esse aqui, ó, é você. Vendo, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia para aquele lugar. Vendo, também passou de lá. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Vendo, compadeceu dele. Chegando-lhe, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho. Colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e lhe entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se de alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí você pergunta: qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe Jesus: vai, procede tu de igual modo. Queridos, vamos se colocar no lugar do samaritano um pouquinho, bora? Vamos se colocar um pouquinho do samaritano? Vamos se colocar, pessoal? Vamos se colocar um pouquinho no lugar do samaritano. O Senhor disse que esse cara estava descendo para... estava descendo, certo homem descendo para Jerusalém, né? De Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores. E passou um sacerdote. Agora você pensa aqui, que esse cara talvez teria muita coisa para resolver nesse momento. E eu imagino que ele teria algumas contas para pagar. Hoje foi corrido. Hoje não dá. E passou por ele. Agora você imagine, aí outro momento vem o levita. O levita passou. E esse homem simplesmente passou de largo. Vamos colocar no lugar do levita por um momento? Fico imaginando que esse levita ele tinha algumas coisas para resolver. Também. Não tinha tempo para isso. Queridos, vamos nos colocar um pouquinho, ou será que já estamos nesse lugar deles? Você acha que é falta de tempo? Ou falta daquilo que o próprio intérprete da lei respondeu? E ele falou uma coisa, irmão: o que farei para ter vida eterna? E o Senhor falou: como interpreta a lei? Amará a teu Deus. A minha pergunta, irmãos: será que é falta de tempo que nós temos? Ou é um amor que precisa ser demonstrado?
Será que é falta de tempo? Mesmo nosso? Qual é o maior justificativo das pessoas que não evangelizam hoje? É porque não tem tempo. Porque eu tenho algo para resolver. Estou na correria de hoje. Preste bem atenção. O que esse cara faz? Quando Jesus explica a palavra. Certo samaritano, versículo 10. Que seguiu o seu caminho. Passou perto, vendo, compadeceu dele. E sabe o que acontece? Versículo 14. Ele começou a tratar das feridas. Deixa eu falar o que é evangelizar, irmão. Evangelizar é cuidar de pessoas. A gente muitas vezes acha que evangelizar é chegar e dizer: Jesus te ama, tá? Ou no máximo fazemos um convite à pessoa, passando, batendo palma, quer ir para a comunidade? Isso não se faz, né? E nós não queremos se responsabilizar pelas pessoas. Você percebe? Pois o samaritano, ele nos dá uma lição. Jesus, ele conta isso. Ele viu que esse homem estava ferido. Querido, ele aplicou óleo e vinho. Colocando sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Às vezes nós não achamos mais, parece que a igreja não é um lugar mais de tratar também pessoas. Parece que a igreja é um lugar de simplesmente um entretenimento, que eu vou, um lugar para que eu possa me reunir, me sentir bem. Mas será que nossos olhos nós não conseguimos mais percebermos? Olhar as pessoas à nossa volta. Queridos, onde você está, entenda. A vocação. Nós achamos que isso é a tarefa do pastor e de alguns irmãos da igreja. Não. Deixa eu falar para você uma coisa. Vocação, sua vocação é o seu trabalho, aonde você está. É tão santo como a vocação de um pastor. Aonde Deus colocou a região, a geografia, a sua habilidade de como causar influência, ser influente aonde você está. Eu quero contar uma coisa para você, irmãos. Eu não sei você, quem aqui já passou por pessoas e estava na corrida da vida, disse: se eu tivesse, não dá tempo, eu estou indo para casa. Com quem já aconteceu isso? A gente sempre dá essa desculpa porque não temos tempo. Quando eu falei, vamos nos colocar um pouquinho no lugar de sacerdote e levita? Mas será que é um pouquinho ou será que é muito tempo que nós estamos no lugar deles, agindo como fosse eles? Quantas pessoas que a gente sabe que estão feridas, caídas no caminho, e sequer nós nos compadecemos dessas pessoas. Você percebe, irmão, que aquilo que nós amamos, investimos? Repito, aquilo que nós amamos, investimos. Uma das coisas que nós devemos entender é que o nosso comissionamento é assumir responsabilidade das pessoas. Mateus 28 fala sobre isso. Ele fala: ide, essa é a nossa grande comissão. Ide por todo, fazeis discípulos em todas as nações. Esse ide tem a ver com proclamar o evangelho.
Mas ele fala, fazei discípulo. Fazer discípulo é investir em pessoas. Na conversa com minha esposa, virou uma chave de sabor, resposta de Deus. Já estou conversando com algumas pessoas da nossa comunidade que estão à frente de serviço. E que verdadeiramente, irmãos, eu não sei você, eu desejo alcançar pessoas. Eu desejo ver famílias restauradas, desejo ver pessoas restauradas. O Evangelho faz isso. O Evangelho restaura o coração do homem. Anunciarmos o amor de Deus, o perdão de Deus, que restaura uma família, que restaura uma sociedade. Nós acreditamos. Enquanto nós estamos parados, irmão, as trevas estão avançando. A maldade, irmão, o ódio. Quantas pessoas, não sei você, que eu conheço que alguém passou e falou do Senhor, essa pessoa nunca mais foi a mesma. O Senhor tocou, a palavra de Deus é viva e eficaz, irmão. Uma das coisas que vocês aqui, eu fiquei pensando em algo, falando para vocês, eu fiquei pensando em algo, irmão. Nós começamos a falar sobre o evangelismo. Quem lembra? Antes de entrarmos nesse assunto de escatologia, nós voltamos, depois da pandemia, voltamos ao ensino e tivemos que concluir, fizemos uma oração. Há uns meses atrás, o pastor Wesley estava ministrando aqui, eu me lembro que todos nós pegamos o sapato, levantamos para o alto, afirmando que nós se comprometeríamos, de alguma maneira nos engajarmos. E o tempo passa, e o tempo está passando, e a pergunta é: o que está faltando para nós? Será que é tempo mesmo? Será que falta recursos mesmo? Graças a Deus, todos nós temos saúde. E mesmo assim, pessoas que às vezes já conhecemos relatos de pessoas que são aleijadas e por isso não encontram desculpa para falar do Senhor. Diego, eu não sei, mas me lembro de uma história, que eu vi de um homem que ele não tinha perna, mas ele tinha braço, mas o outro tinha perna, então os dois se locomoviam na bicicleta para chegar a anunciar o Evangelho às pessoas. E são mais ou menos assim. Nós somos um corpo, e se cada um de nós funcionarmos, nós vamos ter um alcance maior, irmãos. Nós não devemos nunca, jamais nos conformar. E eu acredito que todos vocês que estão aqui presentes, já foram treinados para usar os dons. Inclusive, quando se trata de usar os dons, por que usar os dons? Porque o dom do Espírito é para exatamente trazer para fora o tesouro que está dentro dessa pessoa. Quantas pessoas que estão nos ouvindo agora, que seu chamado está enterrado em meio à lama da sua alma? Por que lama? Porque aquilo que fluía parou, está se tornando sujo. E lama, onde a lama a coisa afunda, não é verdade? E nós, como homens e mulheres de Deus, devemos enxergar o tesouro. Nós devemos tratar as pessoas, um perdido, um irmão, como eles em Cristo. Devemos enxergar isso. Porque, irmão, como diz Paulo na explicação, ele começa a falar em Romanos 12. E uma das coisas que é interessante, que ele começa a falar sobre o que é um culto. Culto
um culto racional, ele fala de uma entrega. E na realidade, ele fala de uma adoração, de um culto que tem a ver com adoração. E no versículo 3, ele fala, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável vontade de Deus. Ou seja, culto é fazer a vontade de Deus. Adorar é fazer a vontade de Deus. É conhecer para que possamos manifestar a vontade de Deus aonde estivermos, irmãos. As pessoas hoje entendem adorar a Deus, cultuar a Deus como se fossem só canções vazias. Só ouvir uma palavra boa, pregação e ir para casa. Em vez de ela dizer, eu estou cultuando a Deus porque eu entendi e eu vou obedecer. E eu vou manifestar a vontade dEle onde eu estiver. Muitas pessoas, irmãos, em que talvez o seu vizinho, que você nem imagina, ele pode ser o poderoso evangelista dessa geração. E eu acredito numa coisa, esse cara levantado por Deus, você é parte disso. Porque um dia você ousou falar do nome do Senhor, esse cara foi despertado. Deixa eu falar para vocês o que nós devemos fazer. Provérbios 25, abra a sua Bíblia e veja isso. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de entendimento trará para fora. Nós somos homens e mulheres de entendimento, irmãos. Nós dizemos que estamos inconformados com os jovens, nós dizemos que estamos inconformados com famílias, mas nós não estamos fazendo nada, só dizemos, inconformado estou. Irmão, se você tivesse inconformado, você no mínimo estaria fazendo alguma coisa, você não estaria esperando, você estaria gastando o seu tempo em oração, investindo em pessoas. Como águas profundas é o conselho do coração do homem, mas o homem de entendimento traz para fora. Querido, quando eu e você permitimos anunciar o evangelho, cara, os dons sendo comunicados, o que acontece? Traz para fora o que está na pessoa. Ela vai dizer, cara, como que você sabe disso? Ela vai acreditar que Deus a ama e se importa com ela. Sabe uma palavra para vocês? Sejam integrais, irmãos. Sejam integrais. O que eu falo quando falo integral é que qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, eis-me aqui, Deus. Não importa a hora, não importa o lugar, não importa o momento. Devemos considerar a nossa vida como parte do plano de Deus. Você considera, irmão? Quem aqui considera a sua vida como parte do plano de Deus? Ô irmão, por favor, se você não sabia disso e não acredita, eu afirmo com todo amor e autoridade, você é parte do plano de Deus nesta geração. Você sabe que nós desejamos é que vocês, como eu falei, tomem como uma vida integral para Deus. Porque o que eu quero falar para vocês é que sobre o evangelismo, sobre evangelizar, nós desejamos que não seja algo feito esporadicamente, seja um estilo de vida. Seja estimulante. Nós temos que
entendemos, irmãos, que nós somos homens e mulheres de fé. Fé sem obra é morta. Tem muita gente que acha que tem fé, mas a fé já está morta. Por quê? Porque não colocou em ação. Você não está aqui, irmão, só para ficar se raciocinando o que você está ouvindo. Nós estamos aqui para colocar em prática. Eu quero dizer para vocês, o que você pergunta assim, pastor, o que eu preciso então para evangelizar? Você já tem, cara. Você tem o Espírito Santo. Os discípulos tiveram que esperar para que viesse sobre eles. Se eu disse, ficar em Jerusalém, para que sejam as minhas testemunhas. Sabe por que a maioria das pessoas, vou falar para vocês uma coisa, sabe por que a maioria dos cristãos que eu conheço são pessoas frias? São pessoas frias. Se você ficar perto dela, você não dá mais sede de Deus, pelo contrário. Mas me mostra uma pessoa que coloca em prática o que está ouvindo. Me mostra uma pessoa que está cuidando de pessoas, que evangeliza. Eu vou te mostrar uma pessoa cheia do Espírito Santo, ungida. Porque é o seguinte, dons é irrevogável, mas a unção, ela é. A unção podemos perder, e ela só vem quando tem pessoas que o seu coração sempre está disposto. Sexta-feira passada, no turno de oração, meia dúzia de pessoas aqui, né? Como eu disse, graças a Deus que crente gosta de orar, né? Crente é diferente um pouco do mundo, né? Não tenho nada contra, né? É aniversário, né? É bom, Jesus fazia isso. Mas crente gosta mais de orar do que aniversário, não é verdade, irmãos? Não é correto? Por isso que aqui é diferente, né? Graças a Deus, a gente veio aqui, umas 30 pessoas na sexta-feira aqui, orando. Falando pela fé, irmão. Amém? Concorde? Então vamos concordar, irmão. Você tem que ser homens e mulheres de fé. Mas eu vou falar para vocês, na sexta-feira eu saí daqui com aquele gostinho assim, cara, algo aconteceu comigo. E por isso que hoje eu estava em lágrimas ainda tarde, chorando e rindo. Sabe aquela misturança de emoção por causa da presença de Deus. E na sexta-feira, quando eu saí daqui, eu fui para casa, eu comecei a pegar um livro de um homem que falava sobre mover de Deus, o Espírito Santo, como andando no Espírito. E quando eu comecei a mexer aquelas páginas, eu comecei a ler. Eu comecei a ler algo, eu disse, meu Senhor, que coisa, olha só, olha, ele contando histórias de pessoas sendo arremessadas pelo Espírito Santo, caindo no poder, pessoas sendo curadas. Parece que isso não faz parte da vida de muita gente. E aí eu comecei a lembrar, que se eu for escrever um testemunho, isso faz parte da minha vida. O que faz parte? Ver pessoas também arremessadas, esses dois olhos viram. E tem um testemunho de pessoas que viram. Pessoas sendo arremessadas pelo Espírito Santo, caindo batizadas. Arremessada a 3 metros, irmão. Pessoas caindo, porque o Espírito de Deus estava tão tangível no lugar. Pessoas sendo arremessadas. E não só vi isso no meio, não só vi em ambiente de igreja, na rua também. Na rua, aonde a Bíblia, a palavra de Deus é fiel, ele diz: os sinais seguirão que creem. Quantas vezes eu vi na rua
Ao chegar a pessoa, as pessoas se quebrantarem por causa da presença de Deus. Dizer, cara, o que é isso que estou sentindo? E quando eu me movia de ir, hoje eu acho que não tem mais, mas quando eu ia muito para o passeio público, sempre que eu ia lá, quando eu ia lá, eu via que a maioria das prostitutas, das 10, essa é uma estimativa que eu fiz, porque por conta de experiência, das 10, 8 eram filhos desviados, filhos de cristãos, que tinham Bíblia na bolsa, e dizia assim, todas as vezes quando vem um crente evangelizar, o nosso dia não é bom. Por quê, cara? Porque a presença de Deus vem no lugar. As trevas somem, cara, as maldições quebram. Ele diz, o dia é mau, nós não conseguimos fazer programa. Eu falo, irmãos, porque quando eu começo a ler a história de homens avivalistas, eu vejo no meu ministério isso. Eu vejo isso na minha vida. Isso faz parte da minha vida. E o que eu quero dizer para você, que também pode fazer parte da sua vida, se você se posicionar, deixar de ser o sacerdote da história, o levita, por enquanto, e tornar um homem ou uma mulher que ame. E quando nós amamos, nós não vamos mais dar desculpa. E o Senhor diz, responde, Senhor, o que falei para ter a vida eterna? Para ter a vida eterna é necessário amar a Deus. E o Senhor diz, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Irmãos, como pastor dessa comunidade, vocês não ficarão mais parados. Hoje, eu vou estabelecer, a partir de hoje, eu vou estabelecer algo. Porque nós queremos ver vidas sendo tocadas, alcançadas. Vem cá, Adriana. Pode vir, André. Fica de pé, irmãos. Em oração, veio você no meu coração, Adriana. Eu quero pedir para você uma coisa. Porque para tornar uma cultura tem que estabelecer, irmão. Confesso para vocês, nunca o meu pastor chegou para mim assim, evangeliza, irmão, vai lá. Nunca precisou fazer isso, cara. Esse dia eu estava conversando até com o pastor Tony. Era o nosso estilo de vida. Nós vivíamos num contexto de uma comunidade e que não se falava comunhão com os irmãos, no sentido partir o pão mesmo, e nem falava e nem diz assim, cara, vai lá, evangelize, irmão, todos os dias. Não tinha isso, né, mamãe? Mas tornou-se um estilo de vida, porque o Senhor foi fazendo isso na minha vida. Vocês entendem? Se não tem quem pregue, como é que vão ouvir? Isso falou comigo hoje à tarde. Disse, Senhor, eu tenho que fazer meu. E ele disse, vai, filha. Como é que aqueles se não vão ouvir, se não tem quem fale para ele do reino de Deus? Isso hoje no meu secreto, ele falou para mim hoje. Digo, pai, então eu estou parada, nunca mais fiz, eu vou fazer, pai. Eu prometo que eu vou fazer o teu ID e vou levar a tua palavra, aqueles que estão necessitando, aqueles que estão doentes, Senhor. E eu comecei a falar com o Senhor. Sabe, lá dela também, tem mais uma pessoa aqui. A palavra de Deus fala assim, ó. Como crerão se não há quem pregue? Como? Como crerão se não há quem pregue? Se essa palavra falou ao seu coração, deixa eu perguntar uma coisa. Essa palavra causou
no seu coração, com toda sinceridade, causou, tipo assim, cara, bateu um desespero dentro de mim. Eu preciso me posicionar nisso. Se falou com você faz sentido, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui para frente. E por favor, seja sincero. Não